Vamos agora ouvir outro doutor, esse em ministério, mestre em divindade, pastor da Church of the Brethren, não sei se eu pronunciei correto, e professor de história da igreja no Brethren Academy. Pastor Marcos Roberto Inhauser, boa noite. É uma honra tê-lo conosco. Nesse momento atual, o que nós, como igreja reformada, temos a aprender com os anabatistas? É senso comum dizer que houve 3 reformadores. Eu tenho minhas dúvidas. Para mim, o Zwinglio não era um reformador do mesmo nível e do mesmo quilate do Lutero e do Calvino. Tanto é assim que a gente tem escritos e mais escritos de Lutero, tem as institutas de Calvino e mais os comentários que ele fez aos livros da Bíblia, mas nós não temos muita coisa do Zwinglio, e eu pergunto a vocês se vocês alguma vez acharam alguma coisa interessante do Zwinglio. Por outro lado, o Zwinglio era um sujeito assim, volúvel. Ele não sabia se ele participava do consistório ou se ele participava da igreja. Ele ia e voltava. Ele afirmava uma coisa, quando era pressionado pelo consistório, ele pulava fora. Tanto é que essa sua posição, vamos dizer assim, de vai e vem, levou 3 dos seus discípulos, o Blaurock, o Mantz e o Grebel, a dizer que ele não levava as últimas consequências às afirmações que fazia. E entre essas afirmações, havia um problema básico para eles, que era o fato de que deviam levar as últimas consequências à concepção de batismo. Aceitaram a ideia do Zwinglio de que batismo não é sacramento, mas é uma ordenança. Mas assim mesmo, sendo uma ordenança, eles tinham que obedecer. E aqui começa uma característica dos anabatistas, a obediência radical. E eles então entendiam também que, naquele momento, o ser batizado era receber a cidadania, era se submeter ao rei. E ao rebatizar-se, ao negar a validade do batismo que receberam na infância, foi um ato político de resistência e mais de renúncia ao poder imperial de dizer que religião eles deviam receber. Isso virou um rolo. Os anabatistas conseguiram trazer sobre eles as iras da Igreja Católica e da Igreja Reformada, tanto luterana quanto a calvinista. E os anabatistas foram mortos como pernilongos em noite de verão. Muita gente morreu. Mas não só isso foi um ato de obediência radical, mas também há outros aspectos da teologia anabatista que eu acho são fundamentais para os momentos que nós estamos vivendo, especialmente os momentos que nós estamos vivendo no Brasil. Digo isso porque uma das coisas que eles levaram a sério foi o sacerdócio universal de todos os crentes. Ou seja, não haviam pessoas habilitadas eclesiasticamente para fazer o batismo. Qualquer pessoa que cresce em Jesus Cristo podia batizar. E eles se batizaram entre eles. Não eram sacerdotes ordenados. A segunda coisa que eu vejo nessa dimensão do sacerdócio universal de todos os crentes é que eles também não começaram a desenvolver uma educação bancária, usando o texto de Paulo Freire, porque entre eles começaram a desenvolver um processo que foi se consolidando com o tempo, que se chama comunidade hermenêutica, onde todos os membros, no exercício de todos os dons, e não só do dom do ensino e do mestre, todos eles podiam participar, trazer a sua contribuição e, na comunhão, tirar lições para as suas vidas. Porque eles pregaram o batismo e o rebatismo e o batismo de adultos, que é o batismo de fé. Eles também levaram isso a uma consequência maior. Não é possível que o império, o Estado, determine que fé eu vou ter.
E aí eles começaram a pregar a igreja como associação espontânea. O que antes não havia. Isso foi revolucionário, extremamente político. E não só isso. Ao rebatizar-se, ao associar-se livremente, eles começaram também a defender que cada pessoa podia ter a sua opinião. Começaram a desenvolver a liberdade de opinião. A liberdade de opinião no exercício dos dons para se chegar a um entendimento consensual, de tal maneira que não era a imposição de uma verdade que vinha de cima para baixo da cátedra para as pessoas. Esse exercício do sacerdócio universal de todos os crentes, do batismo como um ato político de dizer, não vale, eu não quero ficar na igreja do Estado. Esse exercício do livre pensar e do livre associar-se foi tremendamente poderoso na história da igreja. Creio que nós estamos precisando de uma igreja onde a comunhão seja o centro. Não uma igreja bibliolátrica, mas uma igreja onde a Bíblia é uma bandeja onde se serve uma comida e cada qual come segundo a sua capacidade. Na educação bancária, onde um pregador tem todo domingo e ensina o que ele acha que as pessoas devem saber, nas comunidades hermenêuticas, cada um traz a sua fome. E todos trabalham para saciar uns aos outros. Nesse sentido, eu acredito que a separação da igreja e do Estado, especialmente nos rompantes de tentar criar uma teocracia evangélica no Brasil, que graças a Deus não deu certo, mas não pense que isso acabou. Nós precisamos voltar a pegar essa ênfase dos anabatistas. Nada a ver com o Estado. Nada a ver com o Estado. Para mim, Zwinglio foi um pusilânime. Os reformadores foram Blaurock, Muntz e Grebel, que não eram teólogos. Por isso, eu digo que a reforma radical é a reforma dos não teólogos. A reforma radical tem um quê de ingenuidade. A reforma radical tem um quê de vou obedecer, porque é assim que eu entendo as Escrituras. Essa radicalidade da obediência é parte da essência do ser anabatista. Está aí para vocês, eu dizer assim, um aperitivo. Joguei um aperitivo de amendoim para vocês, se quiserem depois me procurem.